Fala pessoal do canal Boa Semente, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui para mais uma lição da revista dos jovens. E agora numa revista nova, né? A gente está aí na revista aí, Batalha Espiritual, uma guerra a ser vencida diariamente. Então estamos iniciando aí um novo trimestre. Vai ser um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Encerramos mais um trimestre aí com sucesso. Graças a Deus, as aulas foram muito boas. Fizemos uma live aí também abençoada aí de fim de trimestre, né? Eu, o Rômulo, juntamente com o pastor Júlio, foi uma bênção. Você que não assistiu, assiste lá. Com certeza vai agregar bastante na tua vida, né? Fizemos um encerramento bem legal. E aí hoje estamos iniciando aí lição de número 1. Batalha espiritual, uma guerra real. O texto referência está lá em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Vamos lá. Versículo do dia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade aplicada. Saber que as batalhas espirituais são uma realidade que precisamos enfrentá-las diariamente, pois Deus nos revelou em sua palavra quem são os nossos inimigos. Glória a Deus. Objetivo da lição: compreender que vivemos em uma constante batalha espiritual, identificar que as batalhas no Antigo Testamento representavam as pelejas espirituais de agora e apresentar os principais adversários do ser humano. Então é isso, pessoal. Vamos lá para a introdução. Apesar de não ser visivelmente percebido, o reino espiritual é uma realidade, pois a sua ação exerce influência no mundo natural. Então a gente vai perceber, a gente já consegue perceber nessa pequena introdução que, embora a gente não perceba, a gente não tenha visual do reino espiritual, do mundo espiritual, isso traz uma realidade para a nossa vida natural, isso implica na nossa vida natural. Pois a sua ação exerce influência no mundo natural e somente aqueles que são espirituais conseguem perceber, sejam nas perseguições, tentações, inclinações para o mundo ou até mesmo possessões demoníacas. A realidade espiritual é uma guerra real. Então, nessa lição, a gente vai perceber o quanto é real o mundo espiritual. É necessário a gente trazer essa consciência aos jovens, a gente trazer essa consciência não somente para os jovens, mas para todos os crentes, para todos os cristãos, as pessoas que servem a Cristo, que pregam o evangelho, que o mundo espiritual é real, as batalhas espirituais são reais. E isso traz influência no mundo, como a gente leu, traz influencia a nossa vida natural. Então, a gente vai aprender, né, no decorrer dessas lições, como lidar, como perceber, como ser sensível ao mundo espiritual, como saber lidar com as batalhas espirituais, com as investidas do diabo na nossa vida. Amém? Ponto-chave: mesmo sem perceber, nós estamos em constante batalha espiritual. Aleluia! E aí a gente já se encaminha para o tópico 1, pessoal. Tópico 1, as batalhas de Israel. Então vamos lá, pessoal. Tópico 1, as batalhas de Israel. Nesse tópico a gente vai ver um pouquinho aí da vida, né, de Israel no meio do campo de batalha, né? Era um povo que volta e meia estava em guerra, a todo momento estava enfrentando guerras diárias, né? Estou falando de guerra física mesmo, eram batalhas físicas mesmo. E aí vai falar aqui, ó, tópico 1. A nação de Israel possui em sua história inúmeras guerras e batalhas, nas quais enfrentou desde os inimigos pequenos a grandes e poderosos. Quando Israel se encontrava em comunhão com Deus, a sua vitória era certa. No entanto, quando quebravam a aliança, era preso facilmente nas mãos dos seus opositores. E aí no ponto 1.1 vai falar, né, sobre esse período, né, do povo de Israel nas batalhas. E aí vai falar, ó, alguns inimigos que Israel enfrentou. Na terra lutou, por exemplo, contra os povos cananeus, contra os filisteus, e na monarquia enfrentou grandes potências mundiais, como Síria, Assíria, Egito e Babilônia. Ou seja, era um povo que constantemente vivia em batalhas. E o que nós podemos aprender com isso, é o exemplo que traz, lá no 1.2 vai falar sobre isso, complementando isso.
vai falar que nós também enfrentamos as mesmas batalhas. Eles enfrentavam batalhas diárias, eles constantemente viviam em batalhas. Sempre que eles andavam em obediência com o Senhor, eles venciam as batalhas. O tópico 1.1 fala sobre isso, que enquanto eles permaneciam nos caminhos do Senhor, o Senhor dava vitória para eles. Mas sempre que eles desobedeciam, eles eram levados cativo, eles perdiam as batalhas, eles morriam. E o que nós podemos aprender com tudo isso? O exemplo que isso traz para nós? Que assim como Israel vivia constantemente em batalha, nós também vivemos em batalha, só que no mundo espiritual, as guerras espirituais, investidas de Satanás contra a nossa vida espiritual, que automaticamente afeta a nossa vida natural, afeta o nosso físico, afeta as coisas ao nosso redor. Só que diferentemente das batalhas de Israel contra inimigos carnal, a nossa batalha não é contra o nosso próximo, a nossa batalha hoje não é contra o nosso irmão, o nosso próximo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E o que nós podemos aprender com isso? Como eu falei, sempre que eles andavam em obediência com o Senhor, eles saíam vitoriosos. Mas sempre que eles se desviavam do caminho do Senhor, a guerra consumia eles, os inimigos deles consumiam eles, abafava eles. E é assim na nossa vida também. Para nós vencermos as batalhas espirituais da nossa vida, precisamos andar em constante obediência à palavra do Senhor. Isso fala um pouco aí da última lição que nós gravamos, que foi a live, na lição de número 13 do último trimestre, que fala sobre nós andarmos em obediência à palavra do Senhor. E isso é uma grande ferramenta para nós usarmos contra essas investidas do diabo no mundo espiritual. Andarmos em obediência à palavra do Senhor, andarmos nos caminhos do Senhor. Amém, pessoal? Então, a gente já aí falou sobre a vida na batalha do povo de Israel e levando para a nossa vida espiritual, beleza? Então aí, vamos lá para o tópico 2. Antes disso, refletindo, nós estamos envolvidos em uma luta travada nos céus e aqui na terra. Tópico 2, um mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade com a queda de Satanás, 1/3 dos anjos foi expulso do céu e se opõe à criação divina, em especial ao povo de Deus. Aí o 2.1, pessoal, vai falar sobre seres espirituais, né? A Bíblia relata a ação de anjos e demônios que permeiam a realidade humana e interferem indiretamente no desenrolar da história. Pessoal, esse tópico aqui vai falar um pouco sobre o mundo espiritual, né? Sobre os seres espirituais, os seres celestiais, tanto anjos quanto os demônios. É importante aqui você explicar aos jovens a existência de um mundo espiritual invisível, habitado por anjos e demônios, que influenciam a realidade em que vivemos, como eu tenho repetido. Eu falei sobre isso na introdução, falei sobre isso no tópico 1. Independente se a gente vê ou não, esses seres espirituais, essas coisas que acontecem no mundo espiritual, afetam diretamente e indiretamente a nós, a nossa vida. E aí vai falar sobre a rebelião, né, de Satanás, que embora eles foram criados como seres do bem, muitos deles se rebelaram, como a gente já conhece a história de Satanás, né? O Lúcifer e os seus anjos que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra o céu, querendo parecer com Deus, querendo ter o que Deus tem. Então Deus os expulsou, né, do céu, dando origem aí aos anjos caídos, né? Todos nós conhecemos essa história. Choveu 40 dias e 40 noites, anjos do céu, e eles se tornaram demônios, se tornaram seres malignos. São esses os seres que se opõem à vontade de Deus, que lutam incansavelmente contra a nossa vida. E aí o 2.2 vai falar um pouco sobre eles, os anjos e os demônios, que tanto os anjos como os demônios têm funções específicas e são organizados em classe. O mundo espiritual, meus irmãos, tanto os anjos quanto os demônios são extremamente organizados. Eles não trabalham de forma aleatória, eles não trabalham de forma vã, de forma tão desleixada. Eles são organizados, cada um tem uma função. Aí, aqui vai falar no tópico 2.2. Sobre os anjos, essa palavra significa mensageiro, que do hebraico malak, quanto no grego ângelos.
Eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Somos nós. Então são citados os querubins, os serafins e os arcanjos. Sobre os anjos, 2 são nomeados, Miguel e Gabriel. Os demônios, portanto, se opõem aos projetos de Deus, por isso batalham contra os anjos. Ou seja, o que nós podemos perceber lendo isso aqui? Podemos perceber que existe uma classe para cada anjo, existe uma função para cada anjo, existe uma função para eles atuarem na nossa vida, eles são ali totalmente servos do Senhor, assim como nós servimos ao Senhor, eles também servem ao Senhor, só que eles estão no mundo espiritual e os demônios lutam contra ele porque eles trabalham ao nosso favor, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E se nós temos um Deus que cuida de nós, os anjos, por obedecerem à palavra do Senhor, por obedecerem ao Senhor, eles trabalham ao nosso favor, eles cuidam de nós. E aí os demônios se opõem a tudo isso, por isso acontecem as batalhas espirituais. Nós podemos perceber isso na oração de Daniel, lá no livro de Daniel, quando Daniel está orando, 21 dias de oração, e chega lá o anjo para falar com ele, e o anjo fala, desde o primeiro dia a sua oração foi atendida. Mas acontecia uma batalha espiritual muito grande para que os anjos pudessem chegar até aqui para responder às suas orações. Ou seja, a todo momento os demônios lutam contra os anjos em favor da nossa vida, né? Querendo destruir a nossa vida, querendo cortar a nossa relação com Deus, querendo atrapalhar a nossa intimidade com Deus, a nossa busca. Então, traga isso à mente dos jovens e diga a eles o quanto é real tudo isso. Amém? Dito isso, a gente já encerra o tópico 2, já entra no tópico 3, os nossos principais adversários. E outra coisa, pessoal, você que gosta do nosso trabalho aqui, ó, quer nos apoiar, quer nos ajudar a fazer o nosso canal crescer, vou disponibilizar aqui um link aqui embaixo na descrição, você clica lá, você vai ser direcionado para um site e você vai nos ajudar lá, nos apoiar com o valor, a quantia que você quiser, vai estar lá certinho lá, o quanto que você quiser nos apoiar para crescimento do nosso canal. E para os apoiadores, né, o pessoal que nos apoiar aqui, a gente vai fazer um esquema bem legal. No próximo vídeo a gente menciona o nome, a gente manda um abraço, né? A gente fala aí o nome de vocês aqui no vídeo, tá bom, pessoal? Vai ter um trabalho bem legal aqui, vai ter recompensa também. A gente vai disponibilizar aí um trabalho bem legal. Então esse trimestre aí vai ser benção para todos nós, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, valeu, fica na paz. Tópico 3, os nossos principais adversários. Apesar da oposição de Satanás e seus demônios, outros elementos que se contrapõem ao povo de Deus com o intuito de nos parar são a carne e o mundo. O próprio Jesus nos alertou sobre a fragilidade da natureza humana, bem como sobre o perigo do mundo e as suas riquezas. E aí, nesse tópico 3, nós vamos ver os principais adversários, né? Nossos principais adversários. E aí no 3.1 vai falar sobre Satanás e os seus demônios. Que, embora não podemos vê-los com os olhos nu, né? Não podemos vê-los fisicamente, o poder de influência desses espíritos malignos sobre a nossa vida, se nós não vigiarmos e andarmos segundo como anda a palavra do Senhor, em jejum, em oração, em constante vida de comunhão e intimidade com Deus, eles têm poder para influenciar as nossas vidas. Esses são os nossos principais adversários. Satanás e seus demônios. A Bíblia fala, né, como eu falei no tópico anterior, volto a repetir, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra potestades, contra os espíritos malignos, as investidas de Satanás. Esses são os nossos inimigos. Mas, além deles, o 3.2 vai falar sobre a carne e o mundo. São outros 2 adversários que nós temos, que nós constantemente precisamos lutar contra isso. Precisamos lutar contra os nossos desejos carnais, contra o que o mundo pode nos oferecer, contra as belezas, né, aos nossos olhos de homem, aos nossos olhos carnal, os nossos olhos de seres humanos. O mundo nos atrai. O mundo, as coisas do mundo são bonitas aos nossos olhos, porque alimenta a nossa carne e a nossa vida é uma constante luta entre o espírito e a carne. Portanto, nós precisamos ficar atentos a isso. Sabendo que a carne é fraca e o mundo é o nosso inimigo, o diabo usa essas artimanhas para nos seduzir ao pecado,
nos seduzir e nos tirar da presença de Deus. Então, fale isso com os jovens, deixa isso bem claro, que as ferramentas que Satanás usa é justamente os nossos desejos carnais, a minha vontade de fazer algo que não agrade a Deus, usar as coisas do mundo que não agrade ao Senhor. E aí você pode discutir, né, formas de enfrentar e vencer esses adversários à luz da palavra de Deus. Constante vida de oração, constante vida na palavra do Senhor, constante sempre andando nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra. Se você enfrenta dificuldades espirituais, converse com seu líder, sempre oriente isso aos jovens. Converse com seu líder, conversa com um pai ou uma mãe, explique a sua situação, o que você está acontecendo, que você já entendeu que é uma batalha espiritual. Peça ajuda em oração, faça campanha, faça tudo isso, porque tudo isso nos agrega, irmãos, tudo isso agrega a nossa vida. Amém? E aí a conclusão, pessoal. Conclusão dessa aula, que foi maravilhosa. Assim como Israel enfrentou diversos inimigos que tentavam destruí-los, a Igreja do Senhor encontra-se diariamente contra esses opositores. Amém! Glória a Deus! Pessoal, chegamos ao final de mais uma lição, foi muito enriquecedora, aprendemos um pouco mais aí sobre o mundo espiritual, as investidas de Satanás, como Satanás nos seduz, como Satanás usa de artimanha para nos atrair, para nos tirar da presença de Deus. Aprendemos sobre as batalhas no deserto do povo de Israel no Antigo Testamento, aplicando em nossa vida espiritual, né, hoje, né, entendendo sobre as batalhas espirituais hoje que nós enfrentamos. Tá bom, pessoal? Então, antes de encerrar, gostaria de fazer aqui alguns avisos aqui sobre o grupo de WhatsApp que nós temos, tá bom? É só você entrar em contato com o número que está aqui na descrição, você entra lá, fala com a gente lá, você vai ser direcionado lá ao grupo, tem outros professores lá também, você vai receber os slides, você vai receber aí o plano de aula, né, que tudo que a gente fala aqui no vídeo vai estar tudo detalhadinho lá, tudo legal para você poder ler, poder fazer a sua aula aí bem bacana, tá bom? E também pedir para que